Você já imaginou pagar R$ 1.000 por algo que mudaria sua vida para sempre? Rafael Cardoso nunca imaginou que uma noite comum voltando do trabalho o colocaria diante de uma escolha impossível: ignorar duas crianças sendo vendidas numa praça ou se tornar um criminoso para salvá-las. Antes de continuar, nos diga, de onde você está assistindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O que Rafael estava prestes a descobrir sobre essas meninas viraria sua vida de cabeça para baixo de uma forma que ele jamais poderia imaginar. O cartaz de papelão parou Rafael como se fosse uma parede de concreto. R$ 1.000 pelas duas. Última chance. Eram 19h37 de uma terça-feira de outubro em Campinas, e Rafael Cardoso estava apenas tentando chegar em casa. Mais uma obra atrasada, mais um cliente reclamando de prazos, mais um dia exausto como engenheiro civil, tentando equilibrar projetos e a criação solitária de uma filha de 10 anos. Suas botas de trabalho rangeram contra o asfalto rachado da Praça Santos Dumont, no bairro Jardim Campos Elíseos, enquanto seu cérebro se recusava a processar o que seus olhos estavam vendo. Duas meninas sentadas em caixotes de feira, gêmeas idênticas, 8 anos, talvez 9. Cabelos castanhos embaraçados caindo sobre rostos magros demais, olhos castanhos vazios, encarando o chão de terra batida. Roupas que já foram rosa claro, agora cinza de sujeira e uso. E ao lado delas, uma mulher na casa dos 40, magra, de jeans rasgado e blusa de malha desbotada, segurando aquele maldito cartaz como se estivesse vendendo móveis usados. Isto não estava acontecendo. Não em 2019. Não a 15 minutos do condomínio onde ele morava com Isabela. Tá interessado ou vai ficar aí parado que nem poste? A voz da mulher cortou a noite morna. Ela soltou o cartaz que tombou contra uma das meninas e acendeu um cigarro com mãos trêmulas. A luz alaranjada do isqueiro iluminou por um segundo o rosto dela. Olheiras fundas, lábios rachados, a expressão dura de quem já desistiu de pedir desculpas ao mundo. Rafael sentiu a boca secar. Que diabos é isso? É exatamente o que está escrito. A mulher tragou fundo, soltando fumaça pela boca e nariz. R$ 1.000, leva as duas. Não tenho tempo para enrolação. Você tá vendendo crianças? As palavras saíram ásperas, incrédulas. Rafael olhou ao redor da praça abandonada. Alguns moradores de rua dormindo em bancos distantes. Um bar fechado. Nenhuma viatura, nenhuma testemunha que parecesse se importar. Isso é, você pode ir presa. Eu vou ligar para a polícia agora. A mulher deu uma risada curta, amarga. Pode ligar. Eles já sabem. Como assim já sabem? Conselho tutelar, assistência social, delegacia da mulher, igreja, todo mundo já sabe, meu querido. Ela gesticulou com o cigarro, cinzas caindo sobre o tênis furado. Fui em todos esses lugares, sabe o que me disseram? Que vão me ajudar, eventualmente, quando tiver vaga, quando processar papelada, quando? Sua voz subiu, raivosa. Enquanto isso, fui despejada segunda-feira. Tô dormindo na rua há 2 dias, não tenho R$ 1 no bolso. Essas meninas não comem direito há 1 semana. Rafael finalmente olhou de verdade para as gêmeas. A da esquerda tinha a mão pousada no joelho da irmã. Um gesto minúsculo de conforto que partiu algo dentro dele. Nenhuma das duas chorava. Nenhuma das duas falava. Apenas existiam ali, pequenas estátuas de resignação que nenhuma criança de 8 anos deveria conhecer. Quem é você para elas? Sua voz saiu mais baixa agora. Madrasta, Célia Tavares. Ela jogou o cigarro no chão, esmagando-o com o pé. O pai delas, meu marido, morreu tem 8 meses. Acidente na construção civil. Não deixou seguro, não deixou nada. Eu perdi o emprego de caixa no mercado em julho. Acabou o aluguel, acabou tudo. E a mãe biológica? Morreu quando elas eram bebê. Sei lá, nunca conheci. Célia cruzou os braços, tremendo levemente apesar do calor úmido da noite. Olha, eu não queria chegar nesse ponto, tá?
Mas é isso ou a gente morre de fome na rua. Todas nós. Pelo menos assim elas vão para alguém, e eu consigo um teto por uns dias até achar trampo. Rafael puxou o celular do bolso. Seus dedos hesitaram sobre a tela. Ligar para quem? Para a polícia, que segundo ela já sabia? Para o conselho tutelar, que levaria semanas? E enquanto isso, essas duas meninas ficariam onde? Aqui nessa praça, sendo oferecidas para o próximo que passasse? Alguém com intenções que Rafael não queria nem imaginar? Tem mais gente vindo ver elas? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Os olhos de Célia brilharam com algo que poderia ser esperança ou desespero. Provavelmente ambos. Um cara mandou mensagem. Disse que passa aqui daqui meia hora. Meia hora. Rafael pensou em Isabela. Em casa, provavelmente terminando a lição de matemática na mesa da cozinha, esperando ele chegar para jantar. Isabela, que tinha 10 anos e ainda dormia com a foto da mãe na cabeceira. Isabela, que perguntava todo dia, 20 de março, aniversário de morte de Helena, se a mãe estava orgulhosa dela lá do céu. Isabela, que tinha pai, casa, comida, escola particular, futuro. Essas meninas não tinham nada. Como elas se chamam? Rafael ouviu sua própria voz perguntar. Lara e Luna, Célia apontou. Lara é a da esquerda, tem uma pinta no queixo. Luna é a da direita. Lara e Luna. Elas tinham nomes, claro que tinham nomes. Eram pessoas, não objetos, apesar daquele cartaz maldito tentando transformá-las em mercadoria de segunda mão. Rafael guardou o celular. Tem um caixa eletrônico aqui perto? O rosto de Célia se iluminou com um alívio tão intenso que foi obsceno. Tem um banco 24 horas na esquina da avenida, 2 quadras. Fica aqui, eu volto. Ele caminhou rápido demais, quase correndo, as pernas movendo-se no piloto automático enquanto sua mente gritava que isso era loucura. Comprar crianças, literalmente sacar dinheiro e comprar 2 seres humanos como se fossem eletrodomésticos. Ele podia ser preso, processado, perder Isabela também, perder tudo que construiu nos últimos 3 anos de viuvez solitária. Mas a imagem daquelas mãozinhas unidas não saía da sua cabeça. O caixa eletrônico chiou ao aceitar seu cartão. Tela azul perguntando quanto ele queria sacar. Rafael digitou R$1.000. Confirmou. A máquina processou, zumbindo, e então começou a cuspir notas de 50. Ele ficou olhando para aquele maço de papel. R$1.000. Dinheiro que ia usar para consertar o vazamento do banheiro. Para a festa de aniversário de Isabela em novembro. Para a prestação do carro. O preço de 2 vidas. Quando voltou à praça, Célia estava fumando outro cigarro. As meninas não tinham se mexido 1 centímetro. Rafael estendeu o dinheiro e ela agarrou as notas com urgência quase violenta, contando 1, 2, 3 vezes. Elas têm alguma coisa? Roupas? Documentos? Célia apontou para uma sacola plástica de supermercado encostada no poste. O que sobrou tá aí, certidão de nascimento também. Você não vai ter problema por isso? Legalmente? Ela já estava guardando o dinheiro no sutiã por baixo da blusa. Vou sumir uns tempos. Ir para Mogi das Cruzes. Tenho uma prima lá. Se alguém perguntar, elas fugiram. Eu não sei de nada. Célia olhou para as gêmeas pela primeira vez desde que Rafael chegou. Por um instante, algo atravessou seu rosto. Culpa, talvez. Ou apenas cansaço. Cuida bem delas. Elas são quietas, não dão trabalho. E então ela simplesmente foi embora. Virou as costas e saiu andando pela rua mal iluminada até desaparecer na curva da esquina, levando seus R$1.000 e abandonando 2 crianças com um completo estranho. Rafael ficou parado, segurando uma sacola plástica que cheirava a mofo, olhando para Lara e Luna. Elas o encararam de volta. Deus, aqueles olhos vazios, como se alguém tivesse apagado todas as luzes por dentro. Oi. Ele se agachou, os joelhos estalando. Muito tempo carregando peso em obra. Meu nome é Rafael. Eu vou levar vocês para um lugar seguro, tá bom? Silêncio. Vocês estão com fome?
Nada. Lara apertou a mão de Luna. Um aperto minúsculo que disse tudo que as palavras não diziam. Elas só tinham uma a outra. Vamos pro meu carro. Ele tá logo ali. Rafael apontou para a Hilux prata estacionada na rua lateral. As meninas se levantaram quando ele gesticulou, movendo-se em sincronia silenciosa, e o seguiram até a caminhonete. Elas subiram no banco de trás sem precisar de ajuda, sem fazer perguntas, sentando-se lado a lado com as mãos ainda entrelaçadas. Rafael ligou o carro. O relógio do painel marcava 20h04. Isabela devia estar preocupada. Ele pegou o celular. Mas o que dizer? Oi, filha. Vou me atrasar porque acabei de comprar 2 crianças? Digitou. Chego em 15 minutos. Preciso contar uma coisa importante. A resposta veio imediata. Tá tudo bem, pai? Ele olhou pelo retrovisor. Lara e Luna olhavam pela janela, rostos sem expressão, como se já tivessem desistido de esperar algo bom da vida. Tá sim, mentiu no WhatsApp. Te amo. O trajeto até o condomínio residencial Parque das Flores levou 12 minutos que pareceram 12 horas. Rafael dirigia no automático, a mente girando em loop. O que ele tinha feito? Tecnicamente, ele acabara de cometer tráfico de pessoas. Podia alegar resgate. Tinha testemunhas, câmeras de segurança naquela praça. E se Célia voltasse querendo mais dinheiro? E se aquilo fosse um golpe? E se... Uma vozinha fina cortou seus pensamentos. O senhor vai machucar a gente? Rafael quase pisou no freio. Olhou pelo retrovisor e encontrou os olhos de Luna, ainda vazios, mas agora com um pingo minúsculo de medo. Não. A palavra saiu firme, definitiva. Nunca. Eu juro que não. Por que o senhor pagou por nós, então? Como explicar? Como dizer a uma criança de 8 anos que o mundo era cruel o suficiente para vendê-la, mas que ainda existiam pessoas tentando consertar essa crueldade? Porque vocês não deviam estar naquela praça. Porque vocês merecem coisa melhor. Ele respirou fundo. Eu tenho uma filha da idade de vocês. Isabela. Ela vai gostar de conhecer vocês. A gente vai morar com o senhor? Por enquanto, sim. Até a gente resolver tudo direitinho. Lara falou pela primeira vez, voz ainda mais baixa que a da irmã. Ninguém nunca quis a gente antes. A frase acertou Rafael no peito como um soco. Ele estacionou na garagem do prédio, desligou o motor e virou-se completamente para encará-las. Isso muda agora. Entenderam? Isso muda agora. O apartamento 704 estava com todas as luzes acesas. Rafael abriu a porta e encontrou Isabela sentada no sofá da sala, livro de matemática no colo, cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, olhos verdes arregalados de preocupação que se transformou em confusão quando ela viu as 2 meninas atrás dele. Pai! Isa, essas são Lara e Luna. Elas vão ficar com a gente por um tempo. Rafael colocou a sacola no chão, as palavras saindo rápido demais. É uma situação complicada. Eu vou te explicar tudo. Mas agora eu preciso que você confie em mim, tá? Para o crédito eterno de Isabela, ela não fez 100 perguntas. Não choramingou. Não reclamou. Ela fechou o livro devagar, levantou-se e olhou para as gêmeas com aquela expressão séria que era pura Helena. Sua mãe sempre soube quando era hora de agir e quando era hora de perguntar. Oi. Isabela sorriu, pequeno, mas genuíno. Vocês gostam de suco de laranja? As gêmeas não responderam, mas Lara acenou levemente com a cabeça. Vou buscar. Isabela desapareceu na cozinha e Rafael ouviu o barulho da geladeira abrindo, copos tilintando. Ele se ajoelhou na frente de Lara e Luna. Vocês podem sentar no sofá, ficar à vontade. Essa é nossa casa. Por enquanto é casa de vocês também. Elas se moveram como robôs, sentando-se na ponta do sofá bege, mãos ainda presas, corpos tensos, como se esperassem que tudo desaparecesse a qualquer momento. Isabela voltou com 3 copos de suco e um prato de biscoitos de chocolate.
Colocou tudo na mesinha de centro como uma oferenda e sentou-se na poltrona lateral, não muito perto para assustar, não muito longe para parecer fria. Vocês gostam de biscoito? Sua voz era suave, cuidadosa. Luna olhou para o prato com algo que poderia ser desejo. Lara também. Mas nenhuma das duas se mexeu. Pode pegar, Rafael encorajou. É de vocês. Lara finalmente soltou a mão da irmã e pegou um biscoito. Comeu devagar, mastigando cada pedaço como se não quisesse que acabasse. Luna a imitou. Depois pegaram outro. E outro. E Rafael percebeu, com horror crescente, que elas estavam famintas. Célia não tinha mentido sobre a falta de comida. Vou fazer janta, ele disse, levantando-se. Isabela, fica com elas? Sua filha assentiu, e Rafael foi para a cozinha. Abriu a geladeira. Tinha frango, arroz, feijão pronto. Podia fazer um estrogonofe rápido. Comida de verdade. Ele ligou o fogo, colocou óleo na panela e então, finalmente sozinho, apoiou as duas mãos na pia e respirou. O que ele tinha feito? Pegou o celular com mãos trêmulas e procurou o contato de Roberto Mendes. Advogado, amigo desde a faculdade, padrinho de Isabela. Se alguém podia ajudar, era ele. Discou. E aí, Rafa? Pensei que só falava comigo em dia de churrasco. Beto, eu preciso de ajuda. Urgente. O tom mudou imediatamente. O que houve? Rafael olhou para a porta da cozinha, certificando-se de que as meninas não ouviam. Eu acabei de comprar 2 crianças. Silêncio absoluto do outro lado. Beto, repete devagar o que você acabou de falar. Tinha uma mulher vendendo 2 meninas gêmeas numa praça. Literalmente vendendo, Beto. Por R$1.000. Eu paguei e trouxe elas para casa. Rafael Cardoso me diz que isso é algum tipo de trote atrasado. Não é trote. Eu tô desesperado aqui. O que eu faço? Roberto respirou fundo, pesado. Você pode ir preso. Sabe disso, né? Pode perder Isabela também, se o juizado entender que você traficou crianças. O chão sumiu debaixo dos pés de Rafael. Isabela. Ele podia perder Isabela por causa disso. Mas eu salvei elas, Beto. Tinha outra pessoa indo ver elas. Eu não podia deixar. Eu sei. Me deixa pensar. Barulho de papel do outro lado. Roberto provavelmente já pegando códigos, jurisprudências. Olha, amanhã de manhã, primeira coisa, 6 da manhã, você vem pro meu escritório. Traz as meninas. A gente monta um dossiê de guarda emergencial antes que isso vire uma tragédia. E Rafael, fala. Não conta pra mais ninguém sobre a transação. Pra ninguém. Se alguém perguntar, você encontrou elas abandonadas, entendeu? Entendi. E reza pra essa história ter um final feliz, porque se der errado, você vai conhecer o sistema por dentro. A ligação caiu. Rafael ficou olhando para o celular, depois para a panela chiando no fogão. Jogou o frango picado, mexeu no automático, colocou o creme de leite, molho de tomate. Cozinhar era mecânico, seguro. Enquanto isso, seu cérebro tentava processar a realidade. Ele tinha comprado crianças para salvá-las, e agora podia perder tudo. Mas quando voltou para a sala com os pratos prontos e viu Isabela mostrando um livro ilustrado para Lara e Luna, que finalmente tinham uma centelha de curiosidade nos olhos, Rafael soube que faria tudo de novo. 1000 vezes. Dane-se as consequências. Porque aquelas meninas mereciam mais do que uma praça abandonada e um cartaz de papelão. Elas mereciam uma chance. Rafael não dormiu naquela noite. Preparou o quarto de hóspedes que virou depósito nos últimos 2 anos, empilhando caixas de ferramentas no corredor, trocando lençóis empoeirados por jogos limpos com estampa de estrelas que Helena tinha comprado e nunca usado. 2 camas de solteiro, uma de cada lado do quarto. Lara e Luna ficaram paradas na porta, observando em silêncio enquanto ele arrumava tudo. Esse é o quarto de vocês, disse, alisando o último cobertor. O banheiro é ali do lado. Se precisarem de alguma coisa durante a noite, meu quarto é aquele no fim do corredor. Pode bater na porta, tá? Nenhuma resposta.
Apenas aqueles olhos enormes, vazios, processando informação, mas sem acreditar nela. Isabela apareceu com 2 pijamas nos braços. Achei os que eu usava ano passado. Acho que servem. Estendeu as peças para as gêmeas, que pegaram como se recebessem algo precioso e frágil. Obrigado, Luna sussurrou. A primeira palavra de gratidão desde que entraram na casa. Quando Rafael finalmente fechou a porta do próprio quarto às 23h47, pegou o celular e fez o que vinha adiando. Pesquisou. Compra de criança crime Brasil. Os resultados fizeram seu estômago embrulhar. Tráfico de pessoas. Pena de 4 a 8 anos. Perda do poder familiar. Ele fechou o navegador antes de ter um ataque de pânico. Às 2h34 da manhã, ouviu choro abafado vindo do quarto das meninas. Levantou-se, caminhou descalço pelo corredor frio e parou na porta entreaberta. Luna estava tendo pesadelo, se debatendo entre os lençóis, enquanto Lara a segurava, sussurrando coisas que ele não conseguia ouvir. Rafael quis entrar. Quis confortar. Mas era um estranho. Um homem desconhecido que as comprou há poucas horas. Então ficou ali, encostado na parede do corredor, guardião silencioso, até o choro cessar e o sono voltar. Às 5h30, o despertador tocou como uma sentença. O escritório de Roberto Mendes ficava no centro de Campinas, 9º andar de um prédio comercial com elevador lento e ar-condicionado barulhento. Rafael chegou às 5h58, com Lara e Luna, que vestiam as roupas limpas que ele encontrara na sacola de Célia. Uma calça jeans surrada para cada e camisetas desbotadas de personagens que ele não reconhecia. Roberto os recebeu já de terno, gravata frouxa, xícara de café forte na mão e olheiras profundas. Ele tinha 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e uma reputação de ser o advogado de família mais competente da região. Rafa. Eles se abraçaram rápido. Roberto olhou para as gêmeas. Essas são elas? Lara e Luna. Rafael colocou a mão protetora nos ombros das meninas. Meninas, esse é o Dr. Roberto. Ele vai ajudar a gente a resolver tudo certinho. Roberto se abaixou, sorriso gentil. Oi, meninas. Podem sentar ali naquelas poltronas? Tem revistinha e água. Vou só conversar com o Rafael rapidinho. Elas obedeceram, sentando-se juntas numa poltrona que as engolia. Roberto puxou Rafael para a sala de reuniões, fechou a porta de vidro e disparou. Conta tudo, do começo, sem omitir nada. Rafael contou. A praça, o cartaz, Célia, os R$1.000, cada detalhe saindo como confissão. Roberto anotava tudo num bloco amarelo, ocasionalmente balançando a cabeça. Tem alguma câmera naquela praça? Perguntou o advogado. Não sei, acho que não. A mulher, Célia, deu algum comprovante? Assinou alguma coisa? Não, só pegou o dinheiro e foi embora. Tem certidão de nascimento das meninas? Rafael buscou a sacola que trouxera. Remexeu e achou 2 documentos amarelados, dobrados. Estendeu para Roberto, que os examinou sob a luz da luminária. Lara Tavares da Silva e Luna Tavares da Silva. Nascidas em 14 de março de 2011. Mãe, Juliana da Silva, falecida. Pai, Marcos Tavares da Silva, falecido. Roberto ergueu os olhos. Pelo menos isso é real, órfãs mesmo. E agora? Roberto recostou na cadeira giratória, esfregando o rosto. Agora a gente monta uma estratégia antes que o sistema te esmague. Primeira coisa, você vai ao conselho tutelar hoje mesmo, espontaneamente. Vai relatar que encontrou 2 crianças em situação de abandono numa praça e as trouxe para casa por segurança imediata. Não menciona dinheiro. Nunca. Se perguntarem, você achou elas sozinhas. Isso não é mentir? Isso é sobreviver juridicamente. Roberto se inclinou para a frente. A verdade nua e crua vai te destruir, Rafa. Vão te acusar de tráfico, tirar as meninas, provavelmente tirar Isabela também por você ser considerado inadequado. A versão editada te dá chance de guarda emergencial. Rafael sentiu náusea.
Eu só queria fazer a coisa certa. Eu sei, mas o sistema não liga para a intenção, liga para procedimento. Roberto bateu o dedo no bloco. Segunda coisa, eu vou pedir guarda provisória emergencial ainda hoje. Vou alegar abandono, perigo iminente, ausência de responsável legal. Com sorte, conseguimos audiência até sexta. E se não conseguir? Aí reza, porque se o conselho aparecer antes da guarda sair, eles levam as meninas e você entra numa lista feia. O Conselho Tutelar de Campinas funcionava num prédio térreo pintado de amarelo desbotado na Vila Industrial. Rafael entrou às 9h37 com as gêmeas, estômago embrulhado, seguindo o roteiro que Roberto ensaiara com ele 3 vezes. A conselheira que os atendeu se chamava Beatriz Moura. 50 e poucos anos, óculos de grau grosso, ar de quem já vira toda a tragédia humana possível e ainda assim levantava todo dia para tentar consertar o mundo. Senhor, Rafael Cardoso. Ele estendeu a identidade. Vim reportar uma situação. Encontrei essas 2 meninas abandonadas ontem à noite na Praça Santos Dumont. Beatriz olhou para Lara e Luna, que se encolheram sob o olhar. Abandonadas como? Sozinhas, sem nenhum adulto por perto. Chamei, perguntei, ninguém apareceu. Trouxe elas para casa porque estava escurecendo e achei perigoso deixar lá. A conselheira anotou. O senhor tentou acionar a polícia? Tentei. Ninguém atendeu no 190. Primeira mentira. Achei que o melhor era garantir a segurança delas primeiro e procurar os órgãos competentes hoje de manhã. Elas falaram alguma coisa? Disseram de onde são? Rafael olhou para as meninas. Roberto tinha instruído elas também, de forma gentil mas clara, durante 15 minutos no escritório. Elas estão muito assustadas. Mal falam. Beatriz suspirou. Vou precisar conversar com elas, separadamente. O coração de Rafael despencou, mas ele assentiu. Claro. Lara foi primeiro. Ficou 20 minutos numa sala com Beatriz. Quando saiu, tinha os olhos vermelhos, mas não chorava. Luna entrou em seguida. Mais 20 minutos. Rafael andava de um lado para o outro na recepção, imaginando as perguntas, as respostas, o castelo de cartas desmoronando. Quando Beatriz finalmente saiu com Luna, seu rosto era ilegível. Senhor Cardoso, podemos conversar em particular? Ele deixou as meninas na recepção com uma estagiária e seguiu Beatriz até uma salinha abafada. As meninas confirmaram sua versão, ela disse sentando-se. Disseram que estavam sozinhas na praça quando o senhor apareceu. Rafael soltou o ar que não sabia estar segurando. Mas, Beatriz continuou, tirando os óculos para limpar. Elas também estão claramente traumatizadas, sinais de negligência severa. Estão subnutridas. Luna tem hematomas antigos no braço. Isso vai muito além de uma noite na rua. Eu imaginei. Por isso trouxe elas aqui. Elas precisam de ajuda. Beatriz o estudou por um longo momento. O senhor tem filhos? Uma filha. Isabela, 10 anos. Casado? Viúvo. 3 anos. Trabalha com o quê? Engenheiro civil. Mais anotações. Senhor Cardoso, eu vou ser honesta. Nossa rede de acolhimento está superlotada. Temos 17 crianças esperando vaga. Se eu tirar essas meninas do senhor agora, elas vão para um abrigo temporário que já está com capacidade estourada. Rafael mal ousou respirar. Então vou recomendar guarda provisória para o senhor enquanto investigamos a origem delas. Mas vai ter visitas domiciliares, avaliação psicológica, acompanhamento. O senhor está preparado para isso? Totalmente. Tem espaço adequado? Quarto separado? Sim, preparei ontem mesmo. Beatriz colocou os óculos de volta. Vou precisar ir na sua casa hoje ainda, fazer a vistoria inicial. Pode ir quando quiser. Ela assentiu. Às 15 horas. Me passa o endereço. Quando Rafael saiu do conselho com Lara e Luna, ligou para Roberto imediatamente. Ela vai recomendar guarda provisória. Vistoria hoje à tarde. Ótimo, isso ajuda nosso pedido judicial.
A voz de Roberto soou aliviada. Agora não relaxa. Deixa a casa impecável, geladeira cheia, tudo organizado. Essa vistoria é crucial. De volta ao apartamento, Rafael entrou em modo turbilhão. Limpou, organizou, foi ao supermercado e encheu o carrinho. Frutas, verduras, carne, leite, iogurte, biscoitos, tudo que uma casa com crianças deveria ter. Isabela ajudou, colocando coisas no carrinho sem perguntar por que o pai estava enlouquecido. No carro, voltando para casa, Isabela finalmente falou. Pai, você vai me contar o que está acontecendo de verdade? Rafael segurou o volante. Ela merecia a verdade. Pelo menos parte dela. Aquelas meninas estavam sendo vendidas, Isa. Literalmente. Por uma mulher má que devia cuidar delas. Os olhos verdes de Isabela se arregalaram. Vendidas? Como? Isso existe? Existe. E eu não podia deixar elas lá. Você comprou elas. A voz dela era pequena, confusa. Eu paguei para tirar elas de perigo. É diferente. Isabela ficou quieta por um longo momento. A mamãe faria a mesma coisa. Rafael sentiu os olhos arderem. Faria. Então tá certo. Isabela assentiu, decidida. Elas vão morar com a gente agora? Se tudo der certo, sim. Elas podem dividir os meus livros. E assim, do jeito simples que só crianças conseguem, Isabela aceitou que a família tinha crescido de repente. Beatriz chegou pontualmente às 15 horas. Inspecionou o apartamento quarto por quarto, anotando tudo. Abriu a geladeira, checou o armário de remédios, examinou as camas das meninas. Conversou com Isabela sozinha por 15 minutos. Quando terminou, sentou-se na mesa da cozinha com Rafael. Tudo em ordem. Casa adequada, ambiente seguro. Ela fechou a prancheta. Vou emitir o parecer favorável. Mas, senhor Cardoso, tem uma coisa. Diga. Essas meninas vão precisar de acompanhamento psicológico, urgente. E o senhor também. Eu? Assumir 2 crianças traumatizadas não é brincadeira. Vai ter crise, vai ter regressão, vai ter noite sem dormir. O senhor precisa de suporte. Rafael assentiu. Vou procurar. Tenho uma lista de profissionais que atendem pelo SUS e particular. Vou te passar. Ela se levantou. E senhor Cardoso? O que o senhor fez foi corajoso. Louco, talvez, mas corajoso. Depois que ela saiu, Rafael se sentou no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Isabela sentou ao lado dele. Deu tudo certo, pai? Acho que sim, filha. Acho que sim. Lara e Luna estavam no quarto sentadas nas camas quando Rafael bateu na porta. Posso entrar? Elas acenaram. Ele sentou-se no chão entre as 2 camas de pernas cruzadas. Quero que vocês saibam uma coisa. Eu sei que tudo isso é muito rápido e assustador. Vocês não me conhecem, não conhecem a Isabela, não conhecem essa casa. Mas eu prometo que vou fazer tudo o que puder para cuidar de vocês, para vocês ficarem seguras. Luna mordeu o lábio. Por quanto tempo? Quanto tempo o quê? A gente pode ficar? Rafael sentiu o coração apertar. O tempo que precisarem. O tempo que quiserem. Ninguém nunca quis a gente por muito tempo. Lara sussurrou. E então Rafael entendeu. Elas não tinham medo apenas do presente. Tinham medo do futuro. Medo de se apegar e serem arrancadas de novo. Eu não sou ninguém, ele disse suavemente. E vocês não são um fardo. Vocês são crianças que merecem amor e segurança. E eu vou dar isso para vocês. Eu prometo. Pela primeira vez, Luna sorriu. Pequeno, frágil, como uma flor tentando nascer em solo árido. Mais um sorriso. Naquela noite, Rafael se pegou pensando em Marina. Sua irmã mais nova, morta há 7 anos de complicações cardíacas. Marina que fora rebelde, que saíra de casa aos 19, que voltara apenas para morrer. Ele mal a conhecera nos últimos anos de vida dela. Tinham brigado. Ele a chamara de irresponsável, quando ela apareceu grávida e sozinha. Ela nunca mais falara com ele direito depois disso. Ele não sabia que ela tivera o bebê. Não sabia de nada. E agora,
olhando para Lara e Luna dormindo nos quartos ao lado. Algo nele sussurrava uma pergunta impossível. E se... Não. Coincidência demais. Marina estava morta há 7 anos. As gêmeas tinham 8. A matemática não batia. Mas a dúvida plantou raiz. E Rafael, sem saber, estava há 3 dias de descobrir que às vezes o universo faz mais do que coincidências. Às vezes, ele faz milagres. A consulta médica estava marcada para quinta-feira, 10 da manhã. 3 semanas tinham passado desde aquela noite na praça. 3 semanas de rotina lentamente se formando. Café da manhã às 7, Rafael levando as 3 meninas para a escola antes de ir para a obra. Isabela ajudando as gêmeas com lição de casa à tarde. Jantares silenciosos que aos poucos ganhavam algumas palavras. Lara e Luna ainda dormiam de mãos dadas. Ainda acordavam gritando no meio da noite. Ainda olhavam para Rafael como se esperassem que ele mudasse de ideia a qualquer momento. Mas havia progresso. Luna pedira um livro emprestado. Lara rira de uma piada de Isabela. Pequenas vitórias que Rafael guardava como tesouros. O exame médico era requisito da guarda provisória. A doutora Juliana Matos tinha consultório particular numa clínica na Avenida Norte-Sul, toda decorada com bichinhos de pelúcia e pôsteres coloridos tentando fazer crianças esquecerem que estavam num lugar cheio de agulhas. Bom dia! A médica era jovem, uns 35 anos, cabelos cacheados presos num coque, jaleco branco sobre vestido florido. Você deve ser o Rafael. E essas são Lara e Luna? As gêmeas acenaram timidamente. Podem me chamar de Doutora Ju. Vamos fazer uns exames chatos, mas prometo que não dói nada, tá bom? Ela sorriu, genuína. Quem quer ganhar adesivo de unicórnio depois? Lara ergueu a mão devagar. A médica piscou. Ótimo. E você, Luna? Prefere unicórnio ou dinossauro? Dinossauro, Luna murmurou. O exame foi meticuloso. Altura, peso, pressão, ausculta cardíaca e pulmonar. A doutora Juliana conversava o tempo todo, voz suave, explicando cada passo. Rafael ficou na sala, observando. As meninas estavam subnutridas. Isso era óbvio. Lara pesava apenas 21 quilos quando deveria ter pelo menos 25. Luna tinha uma cicatriz antiga no joelho que nunca fora tratada direito. Vou precisar coletar sangue, a médica disse. Só uma picadinha rápida. Vocês são corajosas? As gêmeas trocaram olhares. Lara assentiu primeiro, estendendo o braço magro. A agulha entrou e saiu em segundos. Luna foi em seguida, fechando os olhos com força, mas sem chorar. Prontas, vocês foram incríveis. A doutora Juliana colocou o band-aid com estampa de estrela em cada uma. Agora podem ir para a salinha de brinquedos ali do lado enquanto eu converso com seu tio Rafael, tá? As meninas saíram. A médica fechou a porta, sentou-se na cadeira giratória e seu sorriso diminuiu. Senhor Cardoso, posso ser franca? O estômago de Rafael apertou. Claro. Essas meninas mostram sinais claros de negligência prolongada. Desnutrição, desenvolvimento físico atrasado, higiene dental péssima. Luna tem uma leve escoliose que nunca foi diagnosticada. Isso não acontece da noite para o dia. Eu sei. A situação delas antes era complicada. Vou encaminhar para odontopediatra, nutricionista e fisioterapeuta. Mas a boa notícia é que nada é irreversível. Com cuidado adequado, elas vão se recuperar. Rafael soltou o ar. Obrigado, doutora. Agora sobre os exames de sangue. Ela abriu uma ficha no computador. Eu peço sempre um painel completo para casos de guarda. Hemograma, vitaminas e também alguns marcadores genéticos para descartar condições hereditárias. É procedimento padrão. Quanto tempo leva o resultado? Uns 5 dias. Eu ligo quando sair. Rafael pegou as meninas que estavam montando quebra-cabeça na salinha colorida e foram embora. No carro, Luna perguntou. A gente tá doente? Não, é só para garantir que tá tudo bem. E se não tiver? Lara, sempre a mais direta. Rafael parou no sinal vermelho, virou-se para trás. Aí a gente cuida. Simples assim.
vocês não estão sozinhas mais. 5 dias depois, na terça-feira seguinte, Rafael estava conferindo o projeto estrutural no canteiro de obras de um prédio residencial na região do Taquaral, quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Cardoso, aqui é a doutora Juliana. Posso falar agora? O tom dela estava diferente. Sério, controlado demais. Pode sim. Aconteceu algo com os exames? Preciso que o senhor venha ao consultório hoje ainda, de preferência sem as meninas. O mundo ficou lento. Doutora, elas estão doentes? É grave? Não é doença, mas é importante. O senhor pode vir às 18 horas? Rafael olhou para o relógio. 14h37. Posso. Vou estar aí. As 4 horas seguintes foram tortura. Ele tentou trabalhar, revisar cálculos, conferir fundações, mas seu cérebro só girava em loop. O que os exames mostraram? Leucemia? Algo genético grave? Luna tinha mencionado escoliose. Seria pior do que isso? Às 17h45, ele estava no estacionamento da clínica. Subiu, entrou, foi recebido pela secretária que o levou direto para a sala da doutora Juliana. Ela estava séria, tablet na mão, e gesticulou para a cadeira. Senta, por favor. Rafael sentou, mão suando. O que aconteceu? A médica respirou fundo. Os exames de sangue das meninas vieram normais na maioria dos aspectos. Anemia leve, deficiência de vitamina D, nada preocupante. Mas tem algo incomum. Ela girou o tablet para ele. Ambas apresentam marcadores genéticos para uma condição chamada síndrome de Marfan atípica. Rafael franziu a testa. Isso é grave? É uma condição do tecido conectivo. Pode afetar coração, olhos, esqueleto. Precisa acompanhamento, mas é gerenciável. Ela fez pausa. O que me chamou a atenção não foi a síndrome em si. Foi o padrão específico dos marcadores. Não tô entendendo. Doutora Juliana ampliou algo na tela. Gráficos coloridos que Rafael não compreendia. Essa síndrome é rara, muito rara. Eu trato pacientes há 10 anos e só vi um outro caso com esse padrão genético idêntico. Idêntico como? Exatamente igual, mesmos alelos, mesma configuração. É tipo uma impressão digital genética. Ela olhou direto nos olhos dele. Senhor Cardoso, essa paciente que tratei foi 7 anos atrás. O nome dela era Marina Cardoso. O mundo parou. Marina, sua irmã. Como você sabe que sou parente dela? A voz saiu rouca. Vi seu sobrenome na ficha. Busquei no sistema. É a mesma família? Marina Cardoso, falecida em 2012? Era minha irmã. A médica assentiu devagar. Então isso faz sentido. O que faz sentido? Senhor Cardoso, marcadores genéticos assim só aparecem idênticos em parentes de primeiro grau. Pais, filhos, irmãos. Ela colocou o tablet na mesa. Eu revisei o prontuário antigo da Marina. Tem uma anotação que eu mesma fiz na época. Ela abriu outro arquivo. Rafael viu o nome da irmã no topo. Rolou até uma seção que dizia Histórico obstétrico. Paciente relatou parto gemelar em março de 2011. Crianças encaminhadas para a adoção. Paciente demonstrou sofrimento psicológico significativo quanto à decisão. Rafael leu, releu. As palavras dançavam na tela. Março de 2011. Lara e Luna nasceram em março de 2011. Parto gemelar. Gêmeas. Não, ele sussurrou. Não pode ser. Senhor Cardoso, eu não posso afirmar com certeza sem teste de DNA, mas a probabilidade matemática de 2 crianças não relacionadas apresentarem marcadores idênticos aos da sua irmã é astronomicamente baixa. A doutora Juliana falou devagar, deixando as palavras assentarem. Eu acredito que Lara e Luna são filhas biológicas da Marina, suas sobrinhas. O consultório girou. Rafael segurou nos braços da cadeira, tentando respirar. Marina teve filhas, gêmeas, deu para adoção. Nunca contou para a família. Morreu guardando o segredo. E ele, sem saber, sem imaginar, tinha encontrado elas numa praça sendo vendidas por R$1.000. Isso é
É impossível. Não pode ser coincidência assim. Eu também achei surreal. A médica admitiu. Por isso pedi para o senhor vir. Precisamos confirmar com um teste de paternidade. Perdão, teste de parentesco. Compara seu DNA com o delas. Faz agora. Vai levar alguns dias para o resultado sair. Mas, senhor Cardoso, se isso se confirmar, muda tudo juridicamente. Elas não são crianças desconhecidas que o senhor acolheu. São sua família de sangue. Rafael mal ouvia. Marina, irmãzinha rebelde que ele tinha julgado tão duramente. Que engravidara aos 19, que ele chamara de irresponsável, que saíra de casa e sumira por meses. Ela teve as bebês e deu para adoção porque provavelmente estava sozinha, doente, sem condições. E ele nunca soube. Nunca perguntou direito. Nunca se aproximou quando ela voltou para morrer. Preciso coletar seu sangue, a doutora Juliana disse gentilmente. Pode ser agora? Rafael estendeu o braço sem falar. A agulha entrou. O sangue encheu o tubo. Ele observou o líquido vermelho escuro e pensou em Marina. Será que ela tinha procurado as filhas? Será que se arrependeu? Será que morreu pensando nelas? 3 a 5 dias, a médica disse, etiquetando o tubo. Eu ligo assim que sair. Rafael dirigiu para casa no automático. Estacionou. Subiu. Abriu a porta. Isabela estava ajudando Lara com matemática. Luna lia um livro no sofá. Cena doméstica comum. Exceto que nada era comum. Ele olhou para elas. Realmente olhou. Lara tinha o nariz de Marina. O mesmo nariz levemente arrebitado. Luna tinha o formato de rosto dela, como ele não tinha visto antes. Pai? Isabela notou a expressão dele. Tá tudo bem? Tá, só... cansado. Ele forçou um sorriso. Vou tomar banho. No chuveiro, Rafael encostou a cabeça nos azulejos frios e chorou. Pela irmã que morreu guardando segredos. Pelas sobrinhas que cresceram sem saber da família biológica. Por tudo que poderia ter sido diferente se ele tivesse sido menos julgador, mais presente, mais irmão. Quando saiu, pegou o telefone e ligou para os pais. Pai, preciso falar com você e a mãe. É sobre a Marina. Silêncio surpreso. Depois, o que tem a Marina, filho? Preciso que vocês venham aqui amanhã. É importante. Dormir foi impossível. Rafael ficou olhando para o teto, repassando memórias. Marina, aos 6 anos, pulando corda no quintal. Marina, aos 15, brigando com os pais por causa de namoro. Marina, aos 19, grávida, cara fechada quando ele disse que ela tinha estragado a vida. Você não sabe o que eu passei, ela tinha dito. E ele respondera. Sei que você fez escolhas ruins. Ela nunca mais falou com ele direito depois disso. 2 dias depois, o telefone tocou às 11 da manhã. Doutora Juliana. Senhor Cardoso, o resultado saiu. Rafael fechou a porta do escritório da obra. 99,9% de compatibilidade para parentesco de 1º grau na linha lateral. Geneticamente confirmado. Você é tio biológico de Lara e Luna. O chão sumiu. Ele sentou pesado na cadeira. Elas são filhas da Marina. Sim, sem dúvida alguma. Depois que desligou, Rafael ficou sentado sozinho por 20 minutos. Depois ligou para Roberto. Beto, você não vai acreditar. Quando contou, Roberto ficou em silêncio tão longo que Rafael achou que a ligação caiu. Rafa, você entende o que isso significa? Você não comprou crianças aleatórias. Você recuperou suas sobrinhas. É completamente diferente juridicamente. Mas eu não sabia na hora. Não importa, a intenção era resgate. E agora tem laço consanguíneo comprovado. Isso muda tudo. A guarda definitiva vai ser praticamente automática. Rafael deveria sentir alívio, mas só sentia peso. Preciso contar para elas. Ainda não. Espera a audiência de guarda. Deixa as coisas se acertarem legalmente primeiro. Mas Rafael sabia que não podia esperar muito. Tinha que contar para os pais primeiro. Seu pai, Osvaldo, e sua mãe, Célia, chegaram no sábado de manhã. Ambos na casa dos 65, aposentados, morando em Mogi Mirim. Cabelos grisalhos,
rostos marcados por rugas de preocupação que aprofundaram quando Marina morreu. Rafael pediu para Isabela levar as gêmeas para o parquinho do condomínio. Depois sentou os pais na sala. Mãe, pai, preciso contar uma coisa sobre a Marina. O rosto da mãe se fechou. Ela ainda carregava a culpa de não ter conseguido salvar a filha. Fala, filho, Osvaldo disse. A Marina teve filhas, gêmeas, em 2011. Célia levou a mão à boca. O quê? Ela deu para adoção, nunca contou pra gente. Rafael respirou fundo. E essas filhas são Lara e Luna, as meninas que eu trouxe para casa. O silêncio foi absoluto. Então Célia começou a chorar. Não lágrimas silenciosas. Soluços profundos, corpo inteiro tremendo. Osvaldo ficou branco, mãos agarrando os joelhos. Como você sabe? Ele perguntou, voz trêmula. Rafael contou tudo. Os exames, os marcadores genéticos, o teste de DNA. Quando terminou, sua mãe estava enterrando o rosto nas mãos. Meu Deus, as bebês da Marina, eu sou avó e não sabia. Ela nunca falou nada quando voltou para casa doente, Osvaldo sussurrou. Nunca mencionou. Talvez tivesse medo da reação de vocês, da minha. Rafael engoliu a culpa. Eu fui muito duro com ela quando soube da gravidez. Disse coisas ruins. Célia ergueu os olhos vermelhos. Onde elas estão agora? No parquinho com a Isabela. Eu quero vê-las. Quando Lara e Luna voltaram, suadas e levemente sorridentes por terem brincado, encontraram uma senhora de cabelos grisalhos de joelhos na sala, chorando e estendendo os braços. As meninas congelaram. Oi, Célia disse através das lágrimas. Eu sou a vovó de vocês. Luna olhou para Rafael confusa. Lara também. Meninas, vem cá. Preciso contar uma coisa importante. Ele as chamou para o sofá, e elas sentaram, mãos entrelaçadas como sempre. Vocês sabem que a mãe biológica de vocês se chamava Juliana, certo? Elas acenaram. Haviam visto a certidão de nascimento. Mas eu descobri que antes de casar com o pai de vocês, Juliana tinha outro nome, Marina. Ele fez pausa, escolhendo palavras. Marina Cardoso. Ela era minha irmã. Lara franziu a testa. Irmã? Isso significa que vocês não são só meninas que eu acolhi. Vocês são minhas sobrinhas. Família de verdade, de sangue. Luna piscou rápido, processando. A gente é sua família? Sempre foram. Eu só não sabia. Osvaldo se aproximou, ajoelhando-se também, voz embargada. E eu sou seu avô. Aquela moça linda que foi a mãe de vocês era minha filha. As gêmeas olharam uma para outra. Anos de abandono, de rejeição, de serem tratadas como fardo. E agora descobriam que tinham família. Tios, avós, prima. Por que ela deu a gente? Lara perguntou. E era a pergunta que cortava mais fundo. Rafael tinha pensado muito sobre isso nos últimos dias. Porque ela era muito jovem e muito doente. Ela tinha uma doença no coração, a mesma que vocês têm em forma leve. Ela queria que vocês tivessem chance de vida melhor do que ela podia dar. Mas a gente não teve vida melhor, Luna disse. E era verdade dura e simples. Não, o sistema falhou com vocês. As pessoas falharam. Mas isso acabou agora. Célia estendeu a mão devagar. Posso abraçar minhas netas? Por um longo momento, nada aconteceu. Então Luna se levantou e caminhou até ela. Deixou-se ser abraçada e começou a chorar. Lara seguiu. E as duas meninas que não choraram quando foram vendidas, que não choraram quando foram levadas por estranho, choraram nos braços da avó que não sabiam que existia. Rafael e Osvaldo trocaram olhares molhados. Isabela, na porta, tinha lágrimas escorrendo. E Rafael pensou, Marina, onde quer que você esteja, suas filhas estão em casa agora. A audiência de guarda definitiva aconteceu numa quarta-feira chuvosa. O fórum estava cheio, mas o caso de Rafael teve prioridade. Ele entrou na sala com Roberto, as gêmeas, Isabela e seus pais.
A juíza, doutora Patrícia Sampaio, era a mesma que Beatriz mencionara. Mulher séria, óculos de armação grossa, reputação de ser rigorosa, mas justa. Ela leu o processo, olhou os laudos médicos, examinou o teste de DNA. Então olhou para Rafael. Senhor Cardoso, o senhor entende a gravidade de ter pago por essas crianças? Entendo, Excelência. Entende que isso pode ser caracterizado como tráfico? Entendo. Então por que fez? Rafael olhou para Lara e Luna. Porque se eu não fizesse, outra pessoa faria. E talvez essa pessoa não quisesse cuidar delas, quisesse machucá-las. Eu não podia correr esse risco. A juíza ficou em silêncio. Depois. O laço biológico muda o contexto legal. Mas quero deixar claro, o senhor teve sorte, muita sorte. Isso poderia ter acabado muito diferente. Eu sei, ela carimbou o documento. Guarda definitiva concedida. Lara e Luna Tavares da Silva ficam sob tutela legal de Rafael Cardoso, parente consanguíneo comprovado. E assim, com uma batida de carimbo, tudo mudou. Lá fora, na chuva fina, Célia abraçou as netas de novo. Osvaldo prometeu construir uma casinha na árvore quando fossem visitá-los. Isabela segurou as mãos das agora oficialmente primas e disse: Agora vocês são Brennan também, se quiserem. Rafael olhou para a família que crescera de forma impossível e pela primeira vez em 3 semanas respirou aliviado. Elas estavam em casa. De verdade. Para sempre. Os primeiros 3 meses como família oficialmente constituída foram mais difíceis do que Rafael imaginara. Lara teve crises de pânico noturnas. Acordava gritando, suando, convencida de que estava de volta naquela praça. Luna desenvolveu mutismo seletivo na escola, falando apenas em casa com a família. Isabela, apesar da generosidade inicial, teve um colapso numa terça-feira, trancando-se no quarto e chorando que ninguém mais ligava para ela. A psicóloga que Beatriz recomendara, doutora Fernanda Lopes, trabalhava com todas elas. Sessões individuais, sessões em grupo, técnicas de respiração, exercícios de confiança. Trauma não se cura da noite para o dia, ela repetia. É construção diária. E eles construíam. Tijolo por tijolo. Rafael ajustou os horários de obra para estar mais presente. Seus pais passaram a vir todo fim de semana. Célia cozinhando receitas que Marina adorava. Osvaldo ensinando as netas a jogar damas no quintal. Isabela, depois de uma conversa longa com o pai sobre dividir atenção não significar dividir amor, tornou-se protetora feroz das primas. Mas havia uma peça faltando. Uma resposta que Rafael precisava, mesmo que doesse. Numa manhã de sábado, enquanto revirava o sótão procurando decorações de Natal, ele encontrou uma caixa de papelão identificada apenas como Marina Pessoal. Mãos tremendo, abriu. Dentro havia roupas antigas, alguns CDs, fotografias soltas e, no fundo, um caderno de capa dura azul. Diário. Rafael sentou-se no chão empoeirado do sótão e abriu a primeira página. A letra redonda e caprichada de Marina saltou do papel. Agosto de 2010. Descobri hoje que estou grávida. 2 meses. Não sei o que fazer. Felipe sumiu quando contei. Minha família vai me odiar ainda mais. Estou completamente sozinha. O coração de Rafael apertou. Ele virou páginas, lendo em ordem cronológica a jornada solitária da irmã. Outubro de 2010. A médica disse que são gêmeas, meninas. Eu mal consigo me alimentar direito e tenho que cuidar de 2 vidas? Como vou fazer isso? Estou morando num quarto alugado que mal tenho dinheiro para pagar. Já pensei em aborto, já pensei em tudo, mas não consigo. Rafael limpou os olhos. Continuou. Janeiro de 2011. Decidi dar para a adoção. Não por falta de amor, por excesso de realidade. Tenho 20 anos, estou doente. O médico disse que meu coração está piorando. Sem emprego fixo, sem apoio. Minhas filhas merecem mais do que eu posso dar. Merecem uma família de verdade. Mais páginas. O relato do parto. A descrição das bebês. Uma tem pintinha no queixo. A outra tem olhos um pouco mais claros. São perfeitas.
e não são minhas. Março de 2011. Assinei os papéis hoje. Adoção fechada. Nunca vou saber onde elas estão, quem são, se são felizes. É melhor assim. Elas vão esquecer que eu existi. Vão ter vida boa com pais que podem dar tudo o que eu não posso. Eu preciso acreditar nisso, senão não sobrevivo. Rafael teve que parar. Respirar. Marina acreditara que as filhas teriam vida melhor. Morrera acreditando nisso. Nunca soube que o casal adotivo morreria, que as meninas acabariam com uma madrasta cruel, que terminariam sendo vendidas numa praça. As próximas entradas eram esparsas, desoladas. Junho de 2011. Penso nelas todo dia. Será que já estão andando, falando? Conhecem a palavra mamãe? Dizem para outra pessoa? Dezembro de 2011. Meu coração piorou muito. Os médicos falam em cirurgia. Tenho medo de morrer sem nunca ter visto minhas filhas de novo. Mas elas estão melhor sem mim. Repito isso todo dia. Abril de 2012. Voltei para a casa dos meus pais. Estou muito doente para viver sozinha. Rafael mal fala comigo. Acho que nunca me perdoou por estragar minha vida. Se ele soubesse que estragar foi dar minhas filhas embora. Mas não posso contar. Não posso colocar isso na família. Vou morrer guardando esse segredo. Talvez seja meu castigo. A última entrada era de uma semana antes da cirurgia que a mataria. Julho de 2012. Se por algum milagre minhas filhas um dia lerem isso, eu amei vocês. Cada segundo desde que soube que existiam. A escolha mais difícil da minha vida foi deixar vocês irem. Mas fiz por amor. Espero que entendam. Espero que sejam felizes. Espero que tenham tudo que sempre mereci dar, mas nunca pude. Perdoem sua mãe covarde. Assinado, Marina, que sempre vai amar vocês. Rafael fechou o diário e chorou. Chorou pela irmã que morreu carregando culpa e amor em proporções iguais. Chorou pelas sobrinhas que cresceram sem saber que foram amadas desde o ventre. Chorou por tudo que poderia ter sido diferente se ele tivesse sido melhor irmão. Quando desceu do sótão, tinha os olhos vermelhos, mas trazia o diário. Encontrou Lara e Luna na sala fazendo lição de casa com Isabela. Célia estava na cozinha preparando o almoço. Osvaldo lia jornal na poltrona. Meninas, posso falar com vocês um minutinho? As gêmeas largaram os lápis. Rafael sentou-se no chão na frente delas, segurando o caderno azul. Achei uma coisa que pertencia à mãe de vocês, a Marina. Os olhos de Lara se arregalaram. O quê? O diário dela. Ela escreveu sobre vocês aqui. Ele abriu na página de julho de 2012. Posso ler a última parte? Elas acenaram, mudas. Rafael leu as palavras finais de Marina em voz alta. Quando terminou, Luna tinha lágrimas escorrendo silenciosamente. Lara mordia o lábio com força. Ela nos amava, Luna sussurrou. Muito. Ela só achava que não era suficiente para vocês, que vocês mereciam mais. Mas a gente não teve mais. A gente teve menos. Lara, sempre direta, sempre verdadeira. Eu sei. E ela nunca soube disso. Morreu achando que vocês estavam felizes e seguras. Rafael estendeu o diário. Mas agora vocês estão. E isso é o que ela queria. Que vocês tivessem família que cuidasse, que amasse. Lara pegou o caderno com reverência. Passou os dedos pela capa. Posso guardar? É de vocês. Sempre foi. Naquela noite, Rafael encontrou as duas no quarto, lendo o diário juntas à luz do abajur. Conectando-se com a mãe que nunca conheceram, através de palavras escritas com amor e desespero, em proporções iguais. 2 meses depois, em fevereiro, Rafael recebeu uma ligação de um número desconhecido. Rafael Cardoso? Sim. Aqui é da penitenciária feminina de Tremembé. A detenta Célia Tavares pediu para incluir o senhor na lista de visitas. O senhor aceita? Rafael ficou em silêncio. Célia, a mulher que vendera as meninas, que os jogara naquela situação impossível. Aceito, ele ouviu-se dizer. No sábado seguinte, dirigiu 3 horas até Tremembé.
A penitenciária era um prédio cinza cercado de arame farpado. Dentro, tudo cheirava a desinfetante e desespero. Célia estava mais magra, cabelo curto agora, olheiras ainda mais fundas. Ela sentou-se do outro lado da mesa de metal, algemas tilintando. Você veio, ela disse, surpresa genuína. Você pediu. Silêncio desconfortável. Depois. Como elas estão? Bem, recuperando. Elas te odeiam? Rafael considerou mentir. Decidiu pela verdade. Elas não falam sobre você. Célia assentiu, olhando para as próprias mãos. Eu sabia que ia acabar aqui. Sempre soube. Desde que Marcos morreu e eu fiquei com 2 crianças que não eram minhas e R$0 na conta. Ela ergueu os olhos. Eu não queria vender elas. Precisa acreditar nisso. Mas vendeu. Porque a alternativa era assistir a gente morrer de fome na rua. Às 3. Sua voz rachou. Eu sei que não me torna menos monstruosa. Mas eu tentei tudo antes. Todos os órgãos, todas as instituições. Ninguém ajudou a tempo. Rafael respirou fundo, raiva e pena guerreando dentro dele. Por que me chamou aqui? Para pedir desculpa e para te agradecer. Agradecer? Você as tratou bem. Podia ter sido alguém pior, muito pior. Lágrimas escorreram. Eu penso nisso todo dia. No tipo de pessoa que podia ter parado naquela praça. Elas eram suas enteadas. Você devia ter protegido elas. Eu sei. E vou carregar isso pro resto da vida. Célia limpou o rosto com as mãos algemadas. Mas pelo menos sei que elas estão em lugar melhor. Isso tem que significar alguma coisa. Rafael se levantou para ir embora. Na porta virou-se. Elas descobriram que sou tio biológico delas. Sobrinhas da minha irmã que morreu. O rosto de Célia mostrou choque genuíno. Sério? Sério. Você colocou elas exatamente onde deveriam estar. Sem saber, você as levou para casa. E então Rafael saiu, deixando Célia processando que talvez, apenas talvez, entre toda a tragédia, algo de certo tinha acontecido. A vida foi normalizando. Luna voltou a falar na escola. Lara entrou para o time de futebol feminino da escola e descobriu talento nato para a zaga. Isabela ganhou uma competição de redação escrevendo sobre família escolhida e família encontrada. Os avós compraram uma casa de praia em Caraguatatuba, onde passaram o primeiro Réveillon todos juntos. Em março, no aniversário de 10 anos das gêmeas, Rafael organizou uma festa no salão do condomínio. Colegas da escola, vizinhos, família inteira. Havia bolo de 3 andares, decoração rosa e roxo. E pela primeira vez, Lara e Luna foram o centro das atenções, de forma boa. Na hora de cantar parabéns, Rafael olhou ao redor. Isabela ajudando a servir brigadeiro. Seus pais conversando animados com os pais de amiguinhas das meninas. Lara e Luna, lado a lado como sempre, sorrindo de verdade. Roberto apareceu ao lado dele, cerveja na mão. Quem diria, hein? O quê? Que aquela loucura toda ia terminar assim. Rafael observou Luna apagar as velhinhas enquanto Lara sussurrava o pedido junto. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Mesmo arriscando Isabela? Prisão? Tudo? Mesmo assim, Rafael virou-se para o amigo. Elas mereciam ser salvas, e eu precisava salvá-las, nem que fosse para espiar o que não fiz pela Marina. Você acha que ela sabe? Onde quer que esteja? Rafael olhou para o céu através das janelas do salão. Acho que sim. Acho que ela fez eu estar naquela praça naquela noite. Não acredito em destino. Nem eu. Mas acredito em milagres disfarçados de tragédia. 6 meses depois, Rafael estava ajudando Luna com um projeto de ciências quando ela perguntou. Pai, posso chamar você de pai? Ele congelou. Elas sempre chamavam ele de tio Rafael, desde que descobriram o parentesco. Você é meu tio de sangue, mas age como pai. Então pode? Os olhos castanhos dela, tão parecidos com os de Marina, esperavam resposta. Claro que pode. Seria uma honra. Lara apareceu na porta. Eu também posso? Vocês duas podem. Sempre. E assim, simplesmente, ele ganhou mais 2 filhas.
Um ano e meio após aquela noite na praça, a terapeuta doutora Fernanda deu alta coletiva. Vocês ainda vão ter dias difíceis. Trauma não desaparece completamente, mas vocês construíram base sólida. Aprenderam a confiar de novo. Isso é enorme. Rafael agradeceu. As meninas agradeceram. Isabela perguntou se ainda podia visitá-la ocasionalmente só para conversar, e a psicóloga riu dizendo que sim. Na saída, Lara segurou a mão de Rafael. Gesto que no início era de medo, agora era de afeto. Pai, você nunca se arrepende? De quê? De ter parado naquele dia, de ter pego a gente. Rafael ajoelhou-se no meio da calçada sem ligar para os transeuntes. Segurou os rostos das duas gêmeas. Nunca. Nem por um segundo. Vocês são a melhor coisa que aconteceu para essa família. Me ouvem? A melhor coisa. Luna sorriu. Mesmo a gente tendo custado R$1.000? Ele riu, realmente riu. Vocês não custaram nada, não tem preço, são incalculáveis. Isso é palavra de matemática, Lara apontou. E de amor, Rafael completou. 2 anos após aquela noite. A vida tinha ritmo agora. Rafael acordava às 6, preparava café da manhã para 3 filhas, levava todas para a escola, ia para a obra, buscava no fim da tarde, ajudava com lição, fazia jantar. Rotina comum, rotina preciosa. Numa quinta-feira de outubro, exatamente 2 anos após aquela noite na praça, Rafael estava passando de carro pela região. Sem pensar muito, desviou para a Praça Santos Dumont. Estacionou, saiu, caminhou até o local exato onde vira o cartaz. A praça estava diferente. Tinham reformado. Novos bancos, iluminação melhor, parquinho infantil. Crianças brincavam sob supervisão dos pais. Vida normal, cotidiana, segura. Ele ficou parado onde Lara e Luna tinham estado sentadas em caixotes, sendo oferecidas por R$1.000, e pensou em tudo o que acontecera desde então. A revelação do DNA, a integração da família, as sessões de terapia, os aniversários, as noites de filme, os almoços de domingo com os avós, os jogos de futebol da Lara, as maratonas de leitura da Luna. Isabela ensinando as irmãs a dançar. Célia, sua mãe, tricotando cobertores para as netas. Osvaldo construindo a casinha na árvore prometida. Tudo isso porque ele não conseguiu seguir em frente naquela noite. Porque algo maior que a razão o fez parar, questionar, agir. Senhor, tá tudo bem? Uma voz feminina. Uma mãe jovem com criança pequena no colo olhava preocupada. Rafael percebeu que estava chorando. Tá sim, só... lembrando de algo importante que aconteceu aqui. Algo bom? Ele olhou ao redor mais uma vez. A praça reformada, a vida continuando, as crianças brincando em segurança. Sim, algo muito bom. Quando chegou em casa, encontrou o caos organizado. Isabela ajudando Luna a montar maquete do sistema solar. Lara no sofá lendo livro de história. Música tocando na cozinha onde seus pais preparavam lasanha. Pai! Luna correu para abraçá-lo. Você vai me ajudar a colar Saturno? Vou. Deixa eu só cumprimentar a vovó. Na cozinha, abraçou Célia, que tinha farinha no rosto. Oi, mãe. Oi, filho. Tá com cara de quem chorou. Passei na praça, aquela praça. Ela parou de amassar a massa. 2 anos hoje. Célia largou tudo e abraçou o filho. Você salvou elas. Trouxe minhas netas de volta. Deu segunda chance para Marina de alguma forma. Eu só fiz o que tinha que fazer. Nem todo mundo faria. Ela segurou o rosto dele. Você é bom homem, Rafael. Sua irmã estaria orgulhosa. Helena estaria orgulhosa. Naquela noite, depois do jantar, depois da lição, depois dos banhos e histórias para dormir, Rafael ficou na sala sozinho. Pegou a carteira e tirou a foto que carregava. Suas 3 filhas, tirada no último aniversário de Isabela. 3 meninas sorrindo, abraçadas, sendo simplesmente irmãs. E atrás da foto, guardado há 2 anos, um pedaço de papelão. Ele tinha voltado à praça 1 semana depois daquela noite e encontrado o cartaz ainda jogado no chão.
pegara, guardara. 1000 milhas pelas duas. Última chance. Rafael olhou para as palavras desbotadas. R$ 1000. O preço que Célia Tavares colocara em 2 vidas humanas por puro desespero. O preço que ele pagara para tirá-las do perigo. Mas o verdadeiro valor de Lara e Luna? Esse era impossível de calcular. Eram o resgate de Marina. A redenção de erros passados. A expansão de família que ele não sabia precisar. A irmã que Isabela sempre quis. Os netos que seus pais mereciam conhecer. As filhas que ele ganhara de presente disfarçado de tragédia. Valor incalculável. Não tinham preço. Inestimáveis. E eram dele. Deles. De todos. Eram família. Rafael guardou o cartaz de volta na carteira. Apagou as luzes. Subiu para o quarto. Antes de dormir, passou pelos quartos verificando cada filha. Isabela dormia abraçada com um livro. Luna espalhada na cama, cobertor no chão. Lara encolhida, segurando o diário de Marina. Ele ajeitou cobertores, apagou abajures, sussurrou "boa noite", que nenhuma delas ouviu. E então, no próprio quarto, olhou para a foto de Helena na cabeceira. "Acho que você aprovaria essa loucura toda", sussurrou para a esposa morta. Poderia jurar que ela sorriu de volta. Do lado da foto de Helena, tinha agora uma de Marina, jovem, sorrindo, antes da doença. Rafael tocou o vidro do porta-retrato. "Suas filhas estão bem, maninha. Estão em casa. Finalmente em casa." E naquela noite, pela primeira vez em anos, Rafael dormiu sem culpa, sem arrependimento, apenas com gratidão profunda por ter estado no lugar certo, na hora certa, com a coragem certa. Porque família não é apenas sobre sangue, embora neste caso, ironicamente, tenha sido exatamente sobre isso. Família é sobre estar presente quando o mundo inteiro virou as costas. É sobre pagar qualquer preço para proteger quem você ama. É sobre transformar R$ 1000 numa fortuna de amor que nunca acaba. E Rafael Cardoso tinha conseguido exatamente isso. A história de Rafael nos ensina que família não é apenas sobre sangue, embora, ironicamente, neste caso, tenha sido exatamente sobre isso. É sobre estar presente quando o mundo inteiro virou as costas. É sobre pagar qualquer preço, literal ou metaforicamente, para proteger quem você ama. R$ 1000 transformaram-se em algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Uma família reunida, sobrinhas resgatadas e o legado de Marina finalmente honrado. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que ainda existem pessoas dispostas a fazer o impossível pelo próximo, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar em milagres disfarçados de tragédia. E você? Teria tido a coragem de Rafael naquela praça? Nos conte nos comentários. Sua história também importa.